relacionadas. Diz o seguinte, ó, veja aqui. Vou fazer um desenhozinho aqui para você. Tá? Tá. Ah, outra coisa. Outra coisa, ó. Ei, pessoal. Esse exemplo aqui, eu podia considerar o intervalo aberto, ó. Ó, só observação. Como é que eu posso usar esse exemplo aqui? Se eu pegasse o intervalo aberto 0, 1. Porque se eu pegar o intervalo aberto 0, 1, ó, nesse intervalo aberto, o meio é o único ponto de extremo local da função. Então ele vai ser um ponto de máximo da função. E aí, por continuidade, ele vai ser ponto de máximo no fechado. Então, se eu me restringir ao intervalo aberto, eu posso usar essa proposição. Proposição funciona com a beleza. Porque o meio é ponto crítico, mas aí pelo teorema, pelo teste da derivada primeira, ele vai ser ponto de máximo local e vai ser, e como o meio é o único ponto crítico, o meio é o único ponto de extremo local da função no intervalo que é aberto. Aí eu concluo que o meio é ponto de máximo. Tá? Então dá para usar esse resultado se eu pegar esse intervalo aberto. Agora, se for o fechado, aí dá mais trabalho, porque eu tenho que olhar o 0 e 1 para garantir que eles não são ponto de máximo nem pontos de extremo local. Entendido? E eu não quero fazer isso. Agora, considere a seguinte situação. Vou fazer um desenho aqui, diga. A demonstração desse teorema é o teorema do Valomé? Não. Esse teorema aqui é um teorema, como se diz, topológico, só usa continuidade. Só usa continuidade. Esse teorema é pelo teorema do... Só usa continuidade. Não, em algum momento aqui se fala em diferenciabilidade? Hã? Não. Tá? Não entra teorema do valor médio, é só continuidade aqui. Somente continuidade. Tá? E o teorema no argumento você usa você chega de argumentos de contradição, tá? Mas só usa continuidade aí. Considere a seguinte situação, ó. Que o eixo Y, que o eixo X, silêncio, e aqui você tem uma função que faz isso, digamos. Tá bom? Pega uma função que melhor. Um desenho melhor. Pega uma função que faz isso aqui. Tá aqui. Função que faz isso aqui, ó. Olha aqui, pessoal. Quando você pega um valor X aqui, um valor, digamos, P, tá? E aqui um valor U, porque a função está definida no intervalo, um intervalo que contém U e P. Esse quociente aqui, F de U menos F de P, dividido por 1 menos P, está contando aí? Está quanto tempo aí? 4. Esse quociente aqui, você já sabe o que é. Quem é esse quociente? Limite. Não, onde é que tem limite aqui, meu filho? Cadê limite aí? O que é esse quociente? O que é?
É o coeficiente angular de quem? Da reta secante ao gráfico de F, que passa por esses dois pontos, certo? Correto? É o coeficiente angular da reta secante que passa por esses dois pontos. Olha, esse limite ele recebe um outro nome, tá? Se você olha para cá e vê o gráfico, tudo bem, é o gráfico de uma função f. Mas se você olha para cá e vê a variável y sendo dada como função de x através da função f, tá? Se o y é o f de x, ou seja, a variável y está sendo dada como função da variável x através da função f, esse quociente aqui, tá? Ele é denominado de taxa de variação média da variável y em relação à variável x, quando o x varia de P a U. Ou seja, isso é um delta y sobre o delta x. Onde? Quem é o delta x? Quem é? O delta x é o U menos P. E aqui você tem o F de P. Aqui você tem o quê? O F de x. F de U, desculpe. F de U. Então isso aqui, ele é chamado, esse quociente aqui, ele é chamado de taxa de variação média, taxa de variação média de y em relação a x, ou taxa de variação média da variável y em relação à variável x, quando x varia de P a U. Ou seja, você tem P e U fixos. Então, quando o x varia de P a U, esse quociente aqui recebe esse nome, taxa de variação média de y em relação a x, quando o x varia de P a U. Certo? Tá bom? O x varia de P a U. Que é o coeficiente angular da reta secante. Agora, meu filho, presta atenção. Quando eu calculo o limite, tá? Isso aqui, eu posso até colocar assim, e entendam, é o dy, é o delta y sobre delta x. Entendo o que eu vou fazer aqui, não confundo com outra coisa que vai lá na derivada, eu não sei qual é a notação. Não, é melhor não usar, vou deixar assim, tá? Agora, quando eu pego o limite com U tendendo a P de f de U menos f de P sobre U menos P, esse limite é quem? É a derivada da função f aonde? Quem é esse limite? Quem é esse limite? Qual é o limite de f de U menos f de P sobre U menos P quando U tende a P? Que limite é esse? É a derivada da f aonde? Em P. Ou seja, isso é a derivada da f em P. Que é denotada também como sendo o quê? dy dx, quando x é igual a quanto? A P. Outro motivo, porque quem é dy dx, não é a derivada? Outro motivo para a derivada ser denotada como dy dx. Porque quem é a derivada? É o limite do delta y sobre delta x. Entendeu? Mais uma razão para você usar essa notação. dy dx. Talvez seja a razão primeira para usar essa notação.
Historicamente, talvez, não tô, mas talvez seja essa a razão primeira daí que tem havido. É usar essa notação, entendeu? Porque quem é dy dx? É esse limite, mas quem é esse limite? Quem é essa expressão da qual você está calculando o limite? É o ΔY sobre ΔX, ou seja, o dy dx é o limite do ΔY sobre o ΔX em P. Então, e isso aqui é chamado de taxa de variação instantânea. Isso aqui recebe o nome de, aqui é taxa de variação que média, porque está entre dois pontos, entre os pontos P e U, e aqui recebe o nome de taxa de quê? De variação instantânea, da variável y em relação a x, mas não é quando o x varia de P a U, é em P, tá certo? Taxa de variação instantânea de y em relação a x no ponto P. Talvez isso fique mais claro, porque aqui, o que é que você tem? Quem é esse quociente? Esse quociente é o coeficiente angular dessa reta secante. Mas o limite, quem é? É o coeficiente angular da reta tangente. Tá bom? Então, quem é dy dx? É como se fosse a taxa de variação média constante, se a partir daqui o y como função de x não fosse como pelo vermelho, fosse pelo preto. É como se eu estivesse aproximando localmente a função vermelha, que é f, por uma função afim. Porque na função afim, a taxa de variação média é constante, que coincide com a taxa de variação instantânea. Qual é a derivada da função afim? Não é constante? E a taxa de variação média, se você pega a função afim, não importa, tá? Não importa quem seja P, quem seja U. Preste atenção aqui. Pega a função afim. F de x igual a x mais b. Não importa quem seja U, quem seja P. F de U menos F de P sobre U menos P, se você fizer a conta, isso vai dar quanto? Vai dar o A. Pode fazer. Qualquer que seja U, diferente de P. Peraí, professor. E se a gente encaixar esse dy? Deixa eu concluir. Ou seja, o ΔY sobre o ΔX é constante. A variação, o y como função de x igual a isso aqui, o ΔY sobre o ΔX é constante. E o dy dx, quem é o dy dx? Quem é? Dy dx em P, quando x é P, quem é? CA, qualquer que seja o P. A derivada em P é A, qualquer que seja o P. Que é a derivada, né? Então, não importa como seja a variação, a taxa de variação média coincide com a taxa de variação instantânea. Porque você vai estar calculando o limite da constante A para ter a taxa de variação instantânea. A taxa de variação instantânea é o limite da taxa de variação média no ponto. Tá? Agora, se você pega, por exemplo, y igual a x2, eu te pergunto, quem é a taxa de variação média quando o x varia de P a P mais 1? X
variando de P a P mais 1, ou seja, quando o x vai de P até P mais 1. Então, quem é o ΔY sobre ΔX? Quando o P varia de P a P mais 1. Isso vai ficar F de P mais 1 menos F de P sobre quanto, hein? Sobre P mais 1 menos P. E é claro que isso vai dar o quê? Vai dar P mais 1 ao quadrado menos P ao quadrado sobre 1. E quanto é que dá isso aqui? Quanto é que dá essa conta? 2P mais 1. Então veja que a taxa de variação média, quando eu vou de um ponto P ao ponto P mais 1, quando eu me desloco só uma unidade em X, quantas unidades eu me desloco em Y? O dobro de P mais 1. Ou seja, quanto maior o P, maior a taxa de variação média, quando a variável X varia em uma unidade. A taxa de variação média não é constante. E ela é o dobro de P mais 1, se eu pego a taxa de variação média de P a P mais 1. Tem a ver, a derivada, ó. Quanto é a derivada da F em P? Quanto é? Que é o dy dx em P. Quanto é? 2P. Não. Em P, é 2P. Ou seja, quanto maior a variável, maior a taxa de variação instantânea e maior a taxa de variação média. Tá? Você vê isso, esse negócio de média, suponha que você tenha uma partícula se movendo sobre um movimento retilíneo, sobre uma reta. Você tem uma reta aqui, ó, presta atenção. Foi diferente, porque ele deu 2P mais 1 e isso dá 2P. Porque a conta dá 2P mais 1 e a derivada dá 2P. Não é não? Faça a conta. Tá? Mas não era para dar igual? Não. Porque isso aqui é o limite. Isso aqui é o limite. Isso aqui é a taxa de variação média quando o P varia de... Quando o X varia de P a P mais 1. Passa derivada. É. Agora suponha, ó, você tem uma reta numérica, 0 aqui, e tem S como função do tempo, ó. S como função do tempo. Existe o conceito de velocidade média, não existe? Né? É a variação da posição pela variação do tempo, ó. Taxa de variação média. A velocidade média é a taxa de variação média da posição em relação... Ele tá filmando aqui? Tá bom? Tá bom? A velocidade média é a taxa de variação média. Pegue a taxa de variação média entre um instante t e t mais delta t. Tá? Pegue a taxa de... Pegue o delta S sobre o delta t. Ou seja, o F de t mais delta t menos o F de t sobre delta t. Isso aqui é a taxa de variação média é a taxa de variação média da posição em relação ao tempo quando eu vou do instante t para o instante delta t. Agora, quem é o ds dt? ds dt é a derivada no ponto t, ou seja, é o limite quando o delta t tende a zero de quem? Disso aqui, de f de t mais delta t menos f de t sobre o delta t. Isso aqui nós chamamos de velocidade instantânea, porque é a velocidade no instante t. É a velocidade, tá? Ou seja, a velocidade é a velocidade no instante t. Você tem a derivada segunda. Você tem a derivada segunda, d2s, dt2, que é a derivada em relação a t de quem? Da
derivada de S em relação a t. Ou seja, é a derivada da velocidade em relação ao tempo, que nós chamamos de aceleração. Velocidade instantânea, se eu disse velocidade média, errei, tá? Porque quando você pega no limite, é a velocidade instantânea. E aqui, aceleração instantânea. Tá? Então, é o caso, ó. Velocidade é a derivada da posição em relação ao tempo, mas a velocidade instantânea. Sabe o que é essa velocidade instantânea? É aquela velocidade que você vai numa avenida, é uma boa aproximação do que a gente considera como velocidade instantânea. É a velocidade que você vê no velocímetro. Porque aquilo ali não fica variando, essa velocidade não fica variando. Então a velocidade que aparece no velocímetro é a melhor aproximação que você tem do que nós chamamos de velocidade instantânea. Claro que aquilo ali é uma velocidade média, entre instantes muito pequenos, mas aquela velocidade ela fica variando. Não? Você não anda necessariamente você não necessariamente anda a velocidade constante, não é? Você calcula a velocidade média, calcula o tempo percorrido, aí pega a distância e divide pelo tempo. Mas isso que você obtém não é a velocidade com que você anda, não necessariamente é a velocidade com a qual você andou todo o trajeto. Você diminui, aumenta. Agora, a velocidade instantânea é aquilo que você vê lá no velocímetro. Diga. É por causa que